Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Momentos de Saúde de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura, hoje no capítulo 2, Liberdade de Escolha, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito do livre-arbítrio. Kardec nos traz lá no Obras Póstumas, que são textos que Kardec havia deixado quando faleceu. Ele coloca lá pra gente que o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, é um atributo do espírito. Ou seja, todos nós temos. Cada um de nós é dotado da liberdade de escolha. Nós nascemos simples e ignorantes na criação divina, como está lá na pergunta 115 e 116, essas duas perguntinhas do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos explicam que nós todos iniciamos a nossa trajetória simples e ignorantes e somos dotados da liberdade de escolha, que vai se dilatando à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos caminhando na escala da nossa evolução. Não necessariamente nós precisamos passar pela fieira do mal. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Se a gente envereda pelo mal, nesse caminho ascensional, é a nossa escolha, não é o determinismo de Deus para cada uma das suas criaturas. Joana começa esse capítulo dizendo: és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes conviver. A liberdade é lei da vida. Ela concorda com o que Kardec nos traz na codificação. O livre-arbítrio faz parte das leis da natureza. Não há nada que derrogue as leis naturais, que são as leis divinas. Então, todos nós temos esse direito de escolha, essa liberdade de escolha, que ela muito bem pontua como a nossa opção de escolher entre felicidade ou aflição, com que a gente deseje conviver, com que a gente queira conviver. Né? É sempre o nosso querer, é sempre a nossa opção. Lembrando que o livre-arbítrio exercido, a liberdade de escolha exercida, ela se torna um determinismo na sua consequência. Quando eu escolhi hoje colocar essa blusinha, eu determinei abrir mão de todas as outras do guarda-roupa. Tá escolhido, tá determinado. Se eu escolho ter boas atitudes hoje, eu tô plantando, pela lei de ação e reação, bons resultados futuramente. E o oposto também é verdadeiro. Se eu opto por um caminho tempestuoso, se eu opto por um caminho temerário, se eu opto por um caminho de inseguranças, eu vou receber as consequências daquilo que eu apliquei, né? Daquilo que eu escolhi seguir. Joana nos diz que o pensamento divino nos deu o poder de realizar tudo o bem que eu desejo. O bem, o bom, o justo, o honesto, esse eu posso realizar sem fim. Faz parte do determinismo
celeste que nós cheguemos à perfeição, ou seja, cheguemos à bondade máxima possível a cada um de nós, ao amor supremo dentro do que nós podemos ser perfectíveis, né? Perfeito só Deus, mas a gente consegue subir a um patamar inimaginável por nós que ainda estamos aqui campeando pela terra, né? O bem, ele não tem fim, posso escolher para sempre. O mal não. O mal, na realidade, ele não existe, ele é a ausência do bem, a ausência do amor, da sabedoria, que é conhecimento mais amor. Então, o mal que a gente vai fazendo, chega uma hora que ele vai ser cessado, até por nós mesmos, principalmente, porque a gente vai se cansar de estarmos na ausência do bem. Mas nesse caminho aí de ascensão, de elevação, nós temos uma longa estrada de escolhas. A benfeitura prossegue dizendo: os imperativos inamovíveis e deterministas são vida e morte. Nós, enquanto ainda espíritos imperfeitos, ainda espíritos em aprendizado, somos matriculados nessa escola da encarnação. Nós podemos adiar um pouquinho, nós podemos fazer algumas escolhas dentro de um escopo possível de escolhas, de acordo com tudo que a gente já fez, o que a gente já plantou. Se eu prejudiquei uma pessoa durante muito tempo em uma encarnação ou em várias encarnações, que muitas vezes a gente repete os mesmos erros seguidamente em várias passagens aqui pela Terra, chega um momento em que eu preciso restituir o que eu fiz de errado. Eu preciso restabelecer a lei de amor, que essa é a lei magna, né? Justiça, caridade e amor, é uma única lei. Então, eu acabo precisando reencarnar para fazer esses restabelecimentos com a minha consciência, primeiramente, com aqueles aos quais eu tenha prejudicado, porventura, e aqueles que eu dei um exemplo errado, né? Eu dei um exemplo muito ruim. Então eu volto para cá para restabelecer o bom, o que é dentro da lei de amor, para me acertar comigo e com o outro, né? Essas escolhas são o que me move, né? A André Luiz nos diz que a vida é aquilo que você deseja diariamente. A gente vai construindo o nosso destino a partir das nossas escolhas, desde os nossos pensamentos, porque o pensamento leva à ação, leva às atitudes. Né? Inicia lá no sentimento, nos instintos, nas paixões, toma o meu pensamento e a partir do meu pensamento eu tomo as minhas escolhas, eu faço uso do meu livre-arbítrio. Se eu tiver numa corrente equivocada, eu vou ter atitudes que me distanciam da felicidade. Sempre que a gente se afasta do amor celeste, a gente se afasta da nossa relação amorosa com Deus e com o próximo, a gente se aproxima da infelicidade, a gente se aproxima das mazelas que a gente vai construindo em torno da gente, até que a gente se decida a voltar para o nosso momento de felicidade naquilo para o qual nós fomos realmente feitos para realizar. Né? Essa mesma questão 115 diz que Deus criou cada um de nós com uma missão própria, única.
ou seja, cada um de nós tem o seu lugar no universo, como co-criadores, como colaboradores de Deus na construção, na manutenção desse universo em perfeição. Então, a cada vez que eu escolho não fazer aquilo que me cabe fazer, ou que eu escolho fazer algo oposto, contrário ao que me caberia fazer, eu estou fazendo falta no mundo. Literalmente, eu faço falta no mundo. Não só para quem está em volta de mim agora, nesse momento, mas em todo o planejamento de Deus que não nos é dado conhecer. Deus tem planos para a gente daqui até a eternidade. E só a Ele cabe conhecer esse caminho, mais do que o caminho, esse ponto de chegada para onde nós fomos criados. O caminho a gente escolhe. Quer pegar um caminho mais rápido ou quer ficar dando um monte de voltinhas, fazendo aí uns pit stops nos momentos de tristezas, estacionando muitas vezes numas paragens da rebeldia, que tantas vezes a gente para, a gente se demora pela rebeldia, em não aceitar aquilo que nós mesmos plantamos, aquilo que nós mesmos escolhemos. Muitas coisas nesta vida, muitas coisas em outras vidas passadas. E aí, para entender melhor isso, cabe dar uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nosso querido Kardec traz causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, para a gente entender um pouco melhor que aflições são essas que a gente está passando. Há momentos que a gente acha que foi alguma coisa que a gente fez lá na vida passada, né? Tem aquela expressão popular, acho que eu joguei pedra na cruz, que foi que eu fiz em outra vida, como se fosse um outro personagem, né? Uma outra pessoa, um avatar meu, um ser que eu nem lembro quem é, que saiu fazendo aí umas besteiras e agora eu que tô pagando o pato aqui da história. Mas esse outro lá da outra encarnação sou eu, não é ninguém diferente de mim, não. E aquilo que eu fui em vidas passadas, eu continuo sendo agora, em grau idêntico, ou menor, ou maior, se forem em termos de aperfeiçoamento. A gente não regride. Eu não tenho como ser uma pessoa pior hoje do que eu fui na minha vida anterior. Eu sou ou igual, ou eu tô um pouquinho para frente, eu tô um pouquinho melhor, né? Mas com isso eu carrego as alegrias e as dificuldades dessa minha jornada única, né? Espírito imortal transitando, ora pela carne, ora na espiritualidade, ora na carne de novo, e assim a gente vai indo até não precisarmos mais do processo encarnatório. Mas Kardec nos adverte que a grande parte das nossas aflições possuem causas atuais. É aquilo que eu sou hoje que vai determinando os meus dias de hoje. É o egoísmo que eu carrego, é a vaidade que eu carrego, é a indisciplina que eu carrego, que vai causando tormentos nessa minha vida. Por outro lado, a resignação, a determinação no bem, o desejo sincero e o esforço, o empenho verdadeiro em me tornar uma pessoa melhor, vai me trazendo alegrias nesta vida também. Não só lá no futuro, lá na frente, quando eu for um espírito puro, feliz, não. Eu posso e devo colher felicidade nesta vida, neste momento aqui na carne. É possível eu fazer escolhas felizes agora. Joana diz: podes e deve ser feliz
esta é a tua liberdade de escolha. Nós podemos e devemos escolher a estrada da felicidade. Por vezes, nós ficamos sequestrados emocionalmente em algum sofrimento, em alguma mágoa, em algum rancor, de algo que possivelmente tenha sido muito sofrido, muito doloroso realmente, porque há situações que são realmente mais difíceis do que outras, né? Presentemente, no meio de uma pandemia, nós vemos quadros difíceis, dolorosos, perda de entes queridos, a incerteza quanto à saúde. Se eu saio de casa, eu vou adquirir o vírus, não vou adquirir o vírus, estou transmitindo para os meus familiares sem saber ou não. A própria questão das incertezas de, de emprego, de como conseguir pagar as contas. Enfim, nós temos momentos difíceis. E nós temos outros momentos que, embora sejam difíceis, nós potencializamos a dificuldade, nos mantendo encarcerados naquela dor, né? Aprisionados por nós mesmos no sofrimento, sem nos abrirmos à possibilidade de vermos outros horizontes na vida. Como resolver? Estou com um problema sério, tenho um problema grave na minha vida, ou nem é um problema tão grave, mas me atormenta, me entristece, ou me irrita, me tira do sério. Pensa comigo, é possível resolver? Há alguma possibilidade de você resolver? Se sim, como? Qual estratégia você precisa adotar? Qual alteração no seu comportamento você precisa adquirir para sair desse problema? Porque se eu continuo fazendo a mesma coisa, eu obtenho o mesmo resultado, né? Se eu tenho uma dificuldade de relacionamento com alguém com quem eu convivo dentro da minha casa, se eu continuar reagindo às nossas rusgas diárias do mesmo jeito que eu reajo há anos, eu vou continuar os próximos anos tendo rusgas com essa pessoa, né? Eu preciso me restabelecer numa outra configuração para que isso possa resolver. Então, o que é que eu posso fazer para sair desse sofrimento? Qual opção entre o meu livre-arbítrio, ou quais opções, qual conjunto de opções eu posso e devo adotar para sair dessa situação? É uma solução para agora, de imediato? Ou não? É uma situação que requer um tempo. Estou em sofrimento no trabalho que eu estou. Vivo lá há anos e sou imensamente infeliz. Já tentei de tudo e não consigo. Decidi mudar de emprego. Ok, eu posso mudar agora? Nesse instante? Eu já tenho outro? Eu tenho uma reserva financeira suficiente para eu segurar até eu conseguir um outro emprego, ou até montar o meu negócio, ou até fazer o que eu sonho fazer? Se não, qual a maneira para eu adquirir essas condições? Quanto tempo eu preciso? Qual ajuda eu necessito para construir essa nova estrada, esse novo caminho? Agora, estou numa situação que me dói, que me causa sofrimento, mas eu tenho como eu sair dessa situação? Não, não tenho. Não está nas minhas mãos mudar o outro, mudar uma conjuntura social, mudar a existência de um vírus, por exemplo, que nos ataca a todos, que nos constrange a todos a mudarmos os nossos hábitos, a cercearmos os nossos passos pelas ruas, né? Tenho como ir lá e acabar com ele, com esse vírus, nesse momento de pandemia pelo Covid-19? Não, não tenho. O que eu tenho a fazer para me prevenir é para passar por essa turbulência, para passar por essa tempestade de forma mais abrigada.
como eu me protejo, como eu me blindo emocionalmente para eu não sofrer tanto, né? Passar pela dor muitas vezes é inevitável. Ficar no sofrimento é escolha. Então, como eu faço para escolher sair do sofrimento? Até que chegue o momento em que Deus diga que aquela prova ou aquela expiação está encerrada, está concluída, porque eu fiz a minha parte com aquilo que me cabia agir e com aquilo que me cabia esperar que passasse. Aceitar, não no comodismo, não naquele que desiste de mudar, não no comodismo como se sentasse no sofá e entregasse os pontos, mas a resignação que nos faz parar de lutar de uma maneira que a gente não muda a conjuntura e ainda nos machuca. Ficar ali como que esmurrando uma porta trancada, que só vai machucar a nossa mão de tanto bater, só vai estragar a nossa saúde emocional naquela tentativa inútil e buscarmos uma janela para abrirmos, né? Buscarmos uma porta em outro lugar, em outro caminho. Então, decidir escolher entre felicidade e infelicidade é fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio, é optarmos quais passos nós queremos ter, né? O livre-arbítrio de hoje é o determinismo de amanhã, após escolhido. Quando nós escolhemos o caminho do bem, quando nós escolhemos a felicidade verdadeira, que não é o egoísmo, né? O bem é aquilo que é bom para mim e para todo mundo. Se é bom só para mim, mas ninguém no universo, geralmente a gente está navegando pelas águas do egoísmo, né? Ter uma situação financeira muito boa só para mim e o país inteiro quebrado é bom? Não, não é bom. Bom é eu desejar que eu e todas as pessoas tenhamos condições dignas de se abrigar, de comprar o seu alimento, de sustentar sua família decentemente, né? Isso sim é o bem, né? O bem, ele é coletivo, tá? Quando a gente fica na dúvida se isso é o bem ou não, pensa se ele é coletivo, se ele está abrangendo todas as pessoas em volta, ou a maioria das pessoas em volta, pelo menos, ou se eu tô só olhando para mim, né, egoisticamente, né, só o meu ego, só ali a minha vaidade está sendo atendido, ou só o meu orgulho está sendo atendido, né? Esses são maus conselheiros. Ninguém tem o destino do sofrimento. Joana nos lembra que nenhum de nós veio para essa terra, nenhum de nós encarnou para o sofrimento. Lembra que eu falei que Deus tem uma missão para cada um de nós? Deus é o amor absoluto, né? A inteligência suprema e o amor absoluto. Ele não seria Deus soberanamente bom, justo, se ele tivesse criado um de nós, um de seus filhos, para o sofrimento. Concorda? Ele não seria Deus. Entre nós aqui, os pais colocam filhos no mundo com a intenção de que eles sejam felizes, né? Que sejam, fiquem felizes ao ver as crianças sendo felizes, né? A pequena criança que começa a dar os primeiros passos, como nós adultos paramos e ficamos ali babando aquela criança, falando as primeiras palavrinhas, dando os primeiros sorrisos e indo se desenvolvendo, o quanto a gente fica ali, né, absolutamente
alegre com aquelas pequenas alegrias de um bebê, de uma criança, e as conquistas na adolescência, na juventude. Imagina Deus, que nós nem entendemos ainda o tamanho do amor que Ele tem por nós. Imagina se Ele ia querer que um de nós estivesse aqui só para sofrer, só para ter dificuldade, né? Nem, o propósito de nossa encarnação é sempre o bem, embora ele tenha dentro do seu propósito, dentro do seu planejamento, situações de aprendizado. O aprendizado faz parte, as dificuldades para que nós possamos crescer, para que nós possamos auferir também a nossa evolução, elas fazem parte. O sofrimento, ficar ali paralisado naquela dor, não, tá? A gente tá aqui sempre, sempre com a opção de sermos felizes. Joana termina esse capítulo da liberdade de escolha nos dando um bom conselho, que nas palavras dela ficam mais bonitas do que nas minhas. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Consulte a sua consciência, aquela conversa diária que Santo Agostinho nos recomenda, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda noite, ao final do dia, refaz em pensamento tudo que você fez, tudo que você agiu, se você evitou todo o mal que poderia ter evitado, se você não deixou de fazer todo o bem que poderia ter feito. Faz um planejamento de ser melhor no dia seguinte, de forma sincera, de forma honesta, né? Sinceramente empenhado. Empenhar-se é atuar com afinco, é querer com vontade, sabe? É estar ali determinado a ser um pouquinho melhor. Não é chegar à angelitude, que ainda não é o nosso momento. É andar um passinho para frente no dia seguinte, no bom, no útil, no construtivo. Não se demore em remorso, em rancor, que nos paralisam num sofrimento que não nos leva adiante. Mas também não se desculpe demais, como ela diz aqui. Não fica pondo a culpa no outro, que é o que a gente muitas vezes faz, né? Poxa, minha vida seria tão mais fácil se não fosse aquela pessoa que me atrapalha. Ou se tivesse alguém que me ajudasse nessa vida, eu seria mais feliz. Não, traz para si, o jogo é seu. O jogo da nossa vida é nosso. Está na nossa mão. E isso é uma dádiva de Deus, porque Ele nos concede a liberdade de escolha. Em pior que seja o cenário, por mais dolorosa que seja a situação, Ele nos concede o poder de decidirmos sairmos para uma situação melhor, dentro do tempo, dentro da nossa escala evolutiva. Muitas vezes devagar, mas sempre. Caminhemos, queridos irmãos, decidamos sermos felizes, como no capítulo anterior, e escolhamos o caminho da felicidade, agora, nesse momento e sempre. Um abraço grande e que nós possamos nos reencontrar novamente
para o próximo capítulo, em que Joana vai nos trazer fenômenos renovadores, para que nós repensemos. A partir desse repensar proposto ao final do capítulo 2, ela nos traz sopros renovadores no capítulo 3. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus.